convosco. Quem está feliz aqui nesta noite, glória a Deus. Deus é bom, amém? E o tempo todo, aleluia. Sabe, essa canção ela externa tudo aquilo que nós precisamos realmente fazer diante do Senhor. Quando nós viemos para um lugar como esse, que é a casa do nosso Pai, a casa de oração, lugar onde nós buscamos a presença do Senhor, lugar onde nós somos confrontados em alguns momentos pela presença do Senhor. É aqui que nós devemos estar, amém? E é aqui que eu acredito que nós precisamos sempre estar, em nome de Jesus, amém? Queridos, abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Versículo 2 diz assim a palavra de Deus: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Amém? Veja bem, durante 40 anos, o Senhor conduziu o seu povo a caminho, ou por todo o caminho no deserto. Amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que você pudesse orar comigo, pedindo para que Deus fale ao teu coração. Pai, obrigado. Obrigado mais uma vez pela tua gloriosa presença. Obrigado, Senhor, por estarmos diante de Ti e podermos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Fala conosco nesta noite, mais uma vez nós clamamos, porque precisamos sim, todos os dias, ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, ó Deus, e ministre esta palavra revelada ao nosso coração, nos ensine e nos conduza, meu Deus, grandemente a caminhos, ó Pai, que mesmo sendo aparentemente estreitos, nos conduzem a uma vida de abundância, de fartura e principalmente uma vida eterna. Fala conosco em nossas necessidades, fala com a tua igreja individualmente, as necessidades de cada um deles, propondo-lhes, ó Deus, o desejo em seus corações, meu Pai, de Te adorar e Te agradecer por todas e quaisquer circunstâncias. Usa a minha vida como canal de bênção aqui neste lugar. Cresça em mim e que eu diminua ao ponto de não mais existir, e o Teu nome ser glorificado hoje e para todos sempre. Amém e amém. Por favor, tome o teu assento. Quem gosta de deserto aí? Quem já foi no deserto? Quem tem andado pelo deserto aí? Aleluia. Hoje nós vamos, o tema da nossa mensagem hoje é aprendendo no deserto. Aprendendo no deserto, né? Porque muitas vezes as pessoas não querem entrar no deserto, mas a própria palavra de Deus, ela nos assegura que em alguns momentos da nossa vida é necessário que nós passamos por algumas coisas para que nós venhamos crescer, né? E o deserto, assim como, né, o nosso Deus é Deus de vales, Deus de montes, Ele também é Deus que habita em meio aos desertos da nossa vida, amém? E às vezes vai ser necessário, mesmo que você não queira experimentar o deserto, às vezes será muito necessário que você entre nesse deserto para que você possa crescer, para que você possa sair dali forjado e poderosamente cheio da presença do Senhor. Eu sei que, pastor, quem que quer deserto na vida? Ninguém quer, né? É verdade, mas como cristãos que amamos ao Senhor e conhecendo a Sua palavra, nós sabemos que em algum momento nós iremos passar por alguns desses desertos, amém? Queridos, então vamos lá, aprendendo no deserto. Várias pessoas na Bíblia Sagrada, vários homens de Deus, mulheres de Deus, passaram tempo no deserto. Não é que eles entraram no deserto e eles ficaram no deserto, eles passaram algum tempo no deserto, onde ali eles enfrentaram desafios e aprenderam lições que foram importantíssimas para a sua vida com Deus. Lições que Deus
os ensinou, lições que Deus trouxe à vida deles para que eles pudessem ser aperfeiçoados na presença do Senhor. Então, por isso, o deserto é muito importante. Se homens e mulheres de Deus lá no passado enfrentaram todas essas coisas, nós também estamos sujeitos, é claro, a passar por alguns momentos assim. E existem algumas épocas da nossa vida que são muito parecidas, são muito semelhantes com o deserto. O deserto, todos nós sabemos que é um lugar seco, um lugar quente, árido, um lugar sem muita vida, difícil de suportar. E às vezes nós, no nosso deserto cotidiano aqui, na nossa estada aqui nessa terra, enfrentamos algum deserto como esse e vemos que a nossa vida ela se assemelha a um deserto existente na face da terra, né? Um deserto que durante o dia chega a quase 60 graus, né? 55 a 60 graus, não é verdade? Imagine vocês. A nossa vida muitas vezes ela se assemelha a isso. Nós enfrentamos dificuldades, nós temos pouco alívio, né? Porque no deserto muitas vezes a gente não encontra o alívio que a gente quer, né? No deserto as pessoas que estão acostumadas a andar naquele lugar ali estão acostumadas a lidar com a situação, mas nós que vamos para um lugar deserto, nós queremos água. E olha que eu nem gosto de água, já me dá sede só de pensar no deserto, né? Agora imagine vocês, né? A gente procurando, diante das lutas, das adversidades que nós enfrentamos no deserto da nossa vida, tentando encontrar o alívio que muitas vezes nós não encontramos. Muitas vezes, no momento em que nós queremos, nós não achamos. No entanto, nesses tempos de passagens pelo deserto, nós podemos aprender algumas lições que vão transformar todo o curso da nossa vida, e isso é fato. Amém ou amém? Você acredita que no deserto você pode aprender? Você acredita que no deserto você pode crescer? E acredita, dá glória a Deus aí. Isso é uma grande verdade. E a primeira lição que eu aprendo aqui que é importante no deserto da minha vida, em nosso deserto, é depender de Deus. Diga, dependência de Deus. Você se imagina olhar em algum momento da sua vida sem a presença de Deus? Você que é crente de verdade, você está aqui hoje nessa noite porque você é crente de verdade. Você imagina você olhar em algum momento da sua vida sem a presença de Deus? Por isso que eu digo que essa lição é muito importante. Dependência completa e total de Deus. Seguindo o versículo 3 de Deuteronômio 8, ele vai dizer assim: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E ele continua dizendo no versículo 4: as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Ô, irmãos, imagina você, esse povo, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas que saíram lá do Egito, perambulando 40 anos pelo deserto. Eles iam andando, as coisas iam crescendo neles, né? As roupas iam crescendo, os calçados iam crescendo. Não dava tempo de parar para costurar, para tecer sandália nova, né? Para costurar roupa nova, não dava tempo. Eles iam andando pelo deserto e cada vez que eles paravam e eles se acampavam e levantavam um acampamento, Deus estava do lado deles, Deus estava cuidando da vida deles, Deus estava ajudando eles, porque eles estavam ali vivendo na dependência do Senhor, mesmo que em algumas circunstâncias eles blasfemaram, eles criticaram o seu líder, mas eles estavam ali certos. E quando eles faziam isso, e eles viam o milagre de Deus, eles iam diante do Senhor, eles se arrependiam, e eles dependiam novamente do Senhor, e assim foi por 40 anos, a dependência de Deus. Amado, no deserto,
No deserto não há comida, não há água, não tem sombra. No deserto não tem abrigo. Mas eles estavam guardados e protegidos pelo Senhor. Eles estavam debaixo das asas poderosas do seu Deus. Não havia nada que pudesse mudar a perspectiva de vida daquelas pessoas, a não ser a dependência de Deus. Sabe por quê? Porque deserto é deserto, e ninguém muda isso. Quando nós estamos passando pelo deserto, eu não posso transferir o meu deserto para o Guego. Eu não posso transferir o deserto da minha vida para a irmã Fátima. O deserto que eu estou passando, eu preciso passar para ser trabalhado por Deus, para ser transformado pelo Senhor, em nome de Jesus. Compreende isso? Deserto é deserto, e cada um de nós precisamos enfrentar o nosso. É tão lindo quando Deus diz aqui, mas depois Deus ele colocou eles à prova, no versículo 3, né? Aí ele diz, mas depois o sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É maravilhoso ver o que Deus faz, sabe, irmãos? No deserto, sabe, ele providenciou para Israel a comida, ele providenciou tudo que eles precisavam. O povo de Israel descobriu que o seu sustento vinha de Deus. Precisou ir para o deserto para passar a viver na dependência de Deus. O que tem acontecido com muitos crentes que não querem orar, que não querem ler a Bíblia, sabe? Deus vai providenciar um deserto para você. E não fala para mim que eu estou profetizando, eu não estou profetizando, isso vai acontecer naturalmente. Porque quando a gente deixa de buscar ao Senhor, conhecedores da palavra, como somos, se deixarmos de buscar, se deixarmos de ler, se deixarmos de meditar, se deixarmos de ter uma aliança com Deus, certamente enfrentaremos algum deserto em algum momento da nossa vida. Isso é fato. Acabei de chegar aqui e falar, eu profetizo o deserto na sua vida. Nem precisa. Vai acontecer naturalmente. Vai acontecer naturalmente. Por isso nós estamos falando aqui de dependência de Deus, a partir do momento que mesmo que estejamos já no deserto, porque Deus cuidou deste povo aqui, com a dependência deles em Deus, no deserto. Deus cuidou deles nos momentos mais difíceis. Deus estava ali cuidando do povo de Israel. Ele providenciou o maná, ele providenciou a água. Não havia nada no deserto, mas Deus providenciou todas as coisas que eles precisavam. Ninguém, absolutamente ninguém, passou fome. Deus cuidou do seu povo, como Ele tem cuidado de cada um de nós nos dias de hoje. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua casa, não tem faltado nada na tua casa. E isso é bom. Mas se atente à palavra de Deus, se atente à dependência do Senhor, se atente a viver nessa dependência. Sabe, não gaste tempo, o seu precioso tempo, com coisas que não vão edificar a sua vida. Não gaste tempo com coisas que vão te levar para o fundo do poço. Não gaste tempo com coisas que não te farão crescer. Tem tanta gente perdendo tempo, tanto crente perdendo tempo. E Deus é tão amoroso conosco, tão amor conosco, tem nos amado tanto, que nos condiciona a ouvirmos uma palavra como essa, como um alerta, para que nós venhamos ajustar devidamente o corpo que somos nós dentro da igreja. Um corpo devidamente ajustado tem intimidade com Deus, vive uma vida na presença do Senhor. Amém ou não amém, queridos? Então ele providenciou o maná, a água, onde não havia nada. O que eu aprendo com isso? Deus chama a existência
aquilo que você quer, aquilo que você precisa, porque Ele te ama para te abençoar. Ele vai chamar a existência, mesmo que não exista, Ele vai providenciar para a sua vida, na sua necessidade. É assim que Deus vai agir em cada detalhe das nossas vidas. É desta forma que Deus vai cuidar da gente. O problema é que nós não estamos preparados para enfrentar alguns desertos, e aí nós murmuramos, aí nós reclamamos. É por isso que precisamos depender de Deus, para quando chegar o deserto, não venhamos reclamar, mas venhamos adorar a Deus, porque mesmo no deserto, Ele vai fazer crescer em nossas vidas o nosso milagre. Aleluia. Ele vai chamar a existência para a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos. Deus cuidou do seu povo. A verdade é que toda a nossa vida, todo o nosso eu, precisa depender de Deus. Você sabia disso? E o problema é que quando nós estamos passando por algumas circunstâncias normais, que seria uma circunstância normal na nossa vida, nós estamos abastados, financeiramente, nós estamos abastados na nossa despensa, nós estamos prosperando. Isso é uma circunstância normal da vida de qualquer cristão. E esse que é o problema quando nós estamos vivendo essas circunstâncias normais em nossas vidas, sabe? A tendência é nos esquecermos de que precisamos depender de Deus. Por que lembrar do Senhor só quando estiver no deserto? Lembremos dele fora do deserto, para que se em algum momento precisarmos ir para o deserto, nós nos encontraremos com a proteção de Deus em nossas vidas. E Ele nos ajudará a passar pelo deserto e talvez a sair dele com muita facilidade. Pomos toda a nossa confiança em coisas que não são boas, coisas que às vezes nós confiamos tanto, mas coisas que falham, coisas que nos frustram, coisas que nos levam a perder a intimidade com Deus. E sabe, como dinheiro, como pessoas, a própria inteligência, a carreira que você acha mais importante do que um dia de culto para Deus, de adoração a Deus, sabe? Até mesmo quando você está feliz, são coisas que atrapalham a sua intimidade com Deus, que te levam a esse conformismo e comodismo, e que não deveria acontecer. No deserto, as coisas que nós confiamos tanto aqui nessa terra, elas falham. Sabe por quê? Porque são coisas corruptíveis, são coisas que a traça e a ferrugem destrói, corrói, que são roubadas de nós, que são tiradas de nós. Então nós não podemos viver desta forma, confiando em coisas, confiando em pessoas, confiando na nossa inteligência. Precisamos continuar dependendo de Deus. Temos que depender de Deus todos os dias das nossas vidas. Essa primeira lição, ela é importante, porque aí nós vemos como Deus é poderoso, e nós vemos também que Ele está no controle de todas as coisas, quando dependemos dEle. Mais uma vez eu quero citar aqui, eu vejo Deus dizendo no versículo 2: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhar-os e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus, Ele faz tudo pensado. Ele sabe a intenção de cada coração. Por isso Ele nos deu o livre-arbítrio, para podermos escolher o que nós queremos, depender dEle ou não, viver para Ele ou não.
nos alegrar com a presença dele ou não. Temos o livre-arbítrio para todas essas coisas. Amém? Nós vemos Deus ter o controle de todas as coisas, e quanto mais dependemos de Deus, mais fortes nós ficamos todos os dias. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua dependência de Deus? O Senhor lhe traz uma palavra aqui e traz ao seu coração paz ou traz guerra? A gente precisa ter cuidado com um tempo de muita paz, porque certamente Deus nos quer na guerra. Não é tempo ainda de ter paz, é tempo de guerra. Esse exército aqui que luta aqui nessa terra, luta para morar no céu, luta para estar um dia diante da presença do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Amém? A segunda lição que eu aprendo aqui é descobrir o que é essencial. Você sabe, irmão, o que é essencial para a tua vida? Hoje, você poderia citar, relacionar, o que é essencial para você. Olha o que diz Mateus capítulo 3 até o versículo 5. Mateus 3, do 3 em diante. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam ele das retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Escute, se vamos falar de coisas essenciais, precisamos olhar para João Batista. O que é essencial para você? Talvez não é essencial para Deus. São tempos diferentes. Você pode me questionar e eu concordo com você. São tempos muito diferentes. João Batista vivia e pregava no deserto. Sua vida era muito simples, sem comodidades, com roupas, sem roupas bonitas ou comidas variadas. Nossa, como que a gente é chato quando a gente olha para João Batista. Quando tem só ovo frito com arroz, só tem ovo frito com arroz. João Batista comia gafanhoto. Era uma opção dele, mas ele comia gafanhoto. Já se imaginou melzinho para dar uma passadinha no gafanhotinho? Você se imaginou comendo gafanhoto? Sabe, irmãos, eu olho para essa palavra e eu vejo aqui o que é essencial para mim, o que é essencial para você. Nós precisamos descobrir realmente o que é essencial para a nossa vida. Temos tantas coisas, possuímos tantas coisas, vestimos roupas bonitas. Eu tive a oportunidade no culto da honra, sabe? O culto da ceia regional, que também era o culto da honra, né? Tinha com um terno, que a minha presidente de médico falou assim: eu quero que o senhor use aquele terno, hein? O terno é bonitão. Ó, eu tive a oportunidade, não precisei ir com um cinto de couro amarrado na cintura. O que é essencial para nós? Essas coisas são, como eu disse, corruptíveis, são passageiras. E aí olhamos para a vida de João Batista. Ele não precisava destas coisas. Tudo para ele era muito simples. A sua missão era mais importante. João Batista sabia o que era essencial, ou seja, ter comunhão com Deus. Precisa ser essencial para mim e para você. O
que comemos, o que vestimos é secundário, precisa ser secundário na nossa vida. Eu não estou convidando você a um banquete de gafanhotos e nem tomar mel silvestre. Se bem que mel é saudável, gafanhoto não sei. Mas eu estou te convidando a pensar, a descobrir, na verdade, o que é essencial para a tua vida hoje. Quais são, eu costumo dizer e falar sobre quais são as suas prioridades. Eu costumo perguntar a mim mesmo sobre as minhas prioridades em alguns momentos. Quais são as nossas prioridades? O que é essencial para esse homem que nos ensina com esta palavra era ter comunhão com Deus. E quando nós passamos por uma fase que parece um deserto, nós podemos perder muitas comodidades da nossa vida. Nós podemos perder muitas coisas quando nós enfrentamos o deserto. E é por isso que nós temos que descobrir no deserto o que é essencial para nós. João, ele vinha do deserto, ele clamava com uma voz poderosa no deserto, mas ele clamava anunciando alguém que viria, que era maior do que ele. E nós? As coisas que nos dão conforto e prazer falham. Todas essas coisas passam, acabam. E muitas vezes temos que aprender a viver com menos. Já teve uma experiência na sua vida que você ganhava X de salário e de repente você vai para uma empresa e você diminui o X de salário e você precisa diminuir o seu padrão de vida e você fala com nós. E agora? É tenso. É tenso. Talvez você já tenha experimentado isso. Eu já experimentei esse tipo de coisa. Precisamos repensar as nossas coisas que são essenciais. Quando nós perdemos, quando nós vemos ali que o conforto que tínhamos falhou, e agora nós precisamos aprender a viver com menos. Só que daí nós também aprendemos aqui e descobrimos na verdade que muitas das coisas que achávamos que eram essenciais são desnecessárias. Você aprende a viver com aquilo que Deus te dá. Você aprende a viver com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que é necessário para você viver, e você começa a ver que realmente tudo aquilo que você tinha é desnecessário, que você consegue viver com muito menos, que você consegue colocar e pesar, medir na sua vida o que é essencial. Eu volto a mencionar o que era essencial para João Batista ter comunhão com Deus. Você tem tido comunhão com Deus? Isso tem sido prioridade para você? Isso tem sido essencial para a sua vida ou não? É para você refletir. Vivendo com muito pouco, o que é essencial é seguir Jesus. Mesmo que tenhamos pouco, se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. Se Jesus for o essencial para nós, isso será o necessário para nós vivermos aqui nessa terra. Somente Deus dá sentido para a sua vida, para a nossa vida. Só Deus. E só Deus pode nos sustentar nos momentos mais difíceis que nós estamos passando. Mesmo nas horas mais difíceis, somente Ele pode trazer o sustento para cada um de nós. Você está compreendendo isso? Você está compreendendo que no
deserto você também aprende. Passando pelo deserto você descobre que depende de Deus, você descobre o que é essencial para a sua vida. E quando centramos toda a nossa vida em Jesus, tudo aquilo que nós possuímos em Jesus, então nós encontramos paz e o contentamento em todas as circunstâncias. Não é assim que o apóstolo Paulo nos ensina? Aprendi a estar contento em toda e qualquer situação. É assim que ele ensina. Se eu tenho pouco, eu vou viver com pouco. Se eu tenho muito, eu vou viver com muito. Amém? A outra lição que nós aprendemos aqui no deserto é vencer a tentação. Diga, vencer a tentação. Lucas 4:3, ele vai dizer assim: o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você tem conseguido vencer as tentações da sua vida? A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará, ou se esfriaria. Antes de começar o ministério dele, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ficar lá de boa, comendo e bebendo. Foi isso? Não. Jesus, diz o texto, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Que loucura, né, igreja? O Filho de Deus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. É o que Deus tem feito com cada um de nós aqui na terra, nos provando dentro do deserto a nossa integridade, a nossa fidelidade, o que nós temos feito para Deus, o que nós podemos fazer para Deus, o que é essencial, o que é prioridade. Vamos olhar e observar todas estas coisas. O Filho de Deus passou, ele enfrentou todo tipo de tentação, mas ele não pecou. Ele partiu do princípio de usar a palavra de Deus para vencer o diabo. O que você tem usado como arma para vencer as tentações? Que a arma que você tem, que é tão poderosa quanto qualquer pistola automática que atira para tudo quanto é lado. Você tem a palavra de Deus, que é poderosa para vencer todas as coisas. E o mais curioso de tudo isso é que o próprio Filho de Deus nos ensina a usar, a manusear esta arma que é poderosa. Depois que venceu a tentação no deserto, Jesus teve um ministério cheio de poder. Se nós queremos ter uma vida cheia de poder, precisamos passar pelo vale, ou mesmo no vale, vencermos também a tentação. O problema do crente hoje é que qualquer luta para ele é motivo de desânimo. Qualquer lutinha é motivo de dizer, nossa, está muito difícil, não vou continuar, eu vou parar. Eu vou desistir. Conversando com alguns pastores na nossa reunião do Compecas na terça-feira, e surgiu um comentário do culto de domingo, de novo que caiu na hora do culto. As igrejas estavam meio que vazias. Eu fiquei pensando, né? Que aqui também não foi diferente. Domingo eu fiquei muito assustado, porque mesmo aqueles que não tinham carro não vieram para o culto. Isso nos preocupa, porque nos remete à palavra que Jesus, o próprio Jesus, Filho de Deus, deixou bem clara que aconteceria. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. As pessoas não estão conseguindo vencer a tentação. As pessoas não estão conseguindo vencer o deserto.
O amor tem se esfriado, temos trocado as nossas prioridades. Precisamos rever isso, irmãos. Para nós termos uma vida cheia de poder, nós precisamos ser levados novamente pelo Espírito Santo ao deserto, para vencermos as tentações. No deserto somos confrontados com a realidade que hoje nós estamos vivendo, ou seja, a realidade que é o pecado. Nós somos confrontados no deserto com essa realidade. Temos uma escolha: sucumbir ao pecado, ou seja, nos abastecer dele, ou dedicar a vida a Jesus. O que é mais fácil? Sucumbir ao pecado ou viver uma vida reta diante da presença de Deus? Tudo isso para nós pensarmos nesse dia. Não há lugar para esconder. Temos que admitir as nossas fraquezas. Temos que admitir as nossas fraquezas a Deus e pedir para Ele, para que Ele nos dê força para superar a tentação, para vencer a tentação. Não saia daqui hoje, meu irmão, minha irmã, do jeito que você entrou aqui. Que esta palavra possa te trazer vigor, possa te trazer força, mesmo que hoje haja um deserto na sua vida, mesmo que hoje você esteja dentro de um deserto. Vença a tentação, dependa de Deus, descubra o que é essencial para a sua vida, em nome de Jesus. E quando encontramos essa força em Deus, saímos do deserto muito mais preparados, sabe, muito mais preparados para tudo o que a nossa vida tem pela frente. Quem vai para o deserto, está no deserto e vence a tentação, é porque se preparou. Jesus saiu do deserto poderoso. Jesus saiu do deserto realizando milagres e maravilhas. Jesus saiu do deserto dizendo: eu vou morrer por cada um de vocês, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, e depois eu voltarei ao Pai, e eu vou preparar lugar para vocês estarem comigo. Ele não sucumbiu ao pecado, ele venceu o pecado, ele venceu a tentação. Mais uma lição importante no deserto é resolver os nossos problemas. Quem tem problema para resolver? Alguém tem um probleminha para resolver aí? Tem um probleminha para resolver? Vamos lá então. Vamos começar lá de novo. Depender de Deus. Quem tem problema para resolver tem que depender de Deus. Quem tem problema para resolver precisa descobrir o que é essencial. Amém ou amém? Vencer a tentação, sim ou não? Quem tem problema para resolver precisa colocar a vida nas mãos do Senhor. Segundo, 1 Reis 19:9 vai dizer assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Elias tinha um grande problema. A gente não pode se esconder dos problemas, a gente precisa resolver os problemas. Glória a Deus. Veja bem, quando Elias foi para o deserto, quando Elias se enfiou nessa caverna, ele já não estava bem. Preste bem atenção, ele tinha acabado de realizar milagres incríveis diante de todo o povo de Israel. Ele tinha mostrado a face do seu Deus, mas em vez de ver um grande avivamento,
ameaçado de morte. Ele se viu ameaçado de morte. Preste bem atenção, Elias estava com um grande problema para resolver. Deus tinha usado ele para realizar grandes milagres. Sabe, irmãos, no deserto, ele pediu para que Deus o matasse. Ele pediu para morrer. O grande profeta Elias. Alguns dizem que Elias ficou depressivo por alguns dias. Que ele viu tudo aquilo. E aí ele viu o povo rejeitar a aliança. Ele viu o povo rejeitar o Deus que ele servia. Ele tinha um problema. Ele queria morrer. Mas Deus o levou ao monte e falou com ele e restaurou a vida dele por completo. Escute uma coisa, meu irmão. Existem problemas na sua vida que se esconder não adianta. Você precisa enfrentar o problema, levantar a sua cabeça e enfrentar o problema. Sabe por quê? Porque o Deus que estava com Elias e que restaurou Elias, Ele está com você. Ele restaura a sua sorte aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ele é Deus para fazer todas estas coisas de igual modo. E quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão, estava pronto para continuar a sua missão de profeta. Quando Deus restaura a vida dele, sabe, por vezes nós enfrentamos circunstâncias difíceis que nos empurram para um deserto emocional, espiritual. E essas fraquezas querem nos fazer errar, pecar, abandonar tudo. Nos sentimos acabados, sem força para nada. Hoje eu tenho muito cuidado quando eu aconselho alguém. Porque os tempos que nós estamos vivendo, Deus tem tratado tanto da minha vida. Eu tenho certeza assim, de como Deus tem um cuidado especial com o pastor, sabe? Ele nos ensina algumas coisas que são necessárias para o uso hoje, são usuais hoje. Eu não posso chegar e meter os dois pés no peito do dele. Eu tenho que compreender o que está acontecendo com ele. Eu tenho que saber o que passa na vida dele. Eu tenho que compreender a vida do Benigno, o que passa com ele. Eu posso chegar e falar: e aí, seu faltão? Está faltando, hein, meu? Está louco? Não. Cara, o que aconteceu com você? Está tudo bem? Deus tem tratado de cada um de nós. A gente precisa ajudar as pessoas a resolver os problemas delas. Todos nós enfrentamos, como cada um levantou a mão aqui, com o seu problema, com a sua luta. Cada um de nós enfrentamos um problema. Eu também tenho os meus. Eu preciso estar na presença de Deus para que Ele me ajude a solucionar. E ainda preciso pedir para que Ele me dê capacidade, inteligência emocional, para eu poder cuidar das ovelhas às quais eu me confio. Porque eu tenho que ajudar vocês a se levantar. Eu tenho que ajudar vocês a crescer. Eu tenho que compreender o que está acontecendo com a tua vida. O cuidado de Deus com cada um de nós. E quando Ele cuida, me trazendo esse cuidado, Ele está dizendo para mim: esse cuidado que eu tenho contigo é para você ter com os outros. Eles são o teu próximo, então você vai ter que ter cuidado com eles também. Sabe, quando Elias saiu do deserto, ele estava pronto para enfrentar as suas batalhas novamente.
Deus, Ele nos leva para o deserto para restaurar as nossas vidas. Não é para judiar de você. Não. Aquele povo andou 40 anos pelo caminho do deserto. Não era porque Deus era mau e Deus queria judiar deles, mas era para mostrar para eles que eles precisavam aprender, que eles precisavam estar afiados, alinhados para vencer os inimigos e alinhados com Deus. Eles precisavam obedecer os mandamentos, foi isso que nós lemos no início. Eles precisavam obedecer os mandamentos e Deus queria ver se eles iriam cumprir os mandamentos ou não. Era isso que Deus queria mostrar para aquelas pessoas. A mesma coisa que Ele fala com Elias: o sofrimento do deserto é o lugar onde podemos nos encontrar a sós com Deus e ouvir melhor a sua voz que nos consola. Eu tenho falado muito sobre oração, de você preparar o teu cantinho de oração. Na tua casa, bota um tapetinho lá de um por um, faça daquele lugarzinho ali teu altar e adore a Deus ali naquele lugarzinho. Por quanto tempo você aguentar, quanto tempo você conseguir, mas faça isso. Mesmo que pareça tão difícil, né? Ah, pastor, com filho em casa, marido para fazer comida quando chega. Quando eu vou fazer um altar em casa, o altar é o almoço dele, é a janta dele. Sabe, irmãos, Ele nos ajuda a confrontar nossos problemas e a consertar o que está errado na nossa vida. É Deus que pode fazer essas coisas, somente Deus. Se deixamos Deus agir no nosso tempo, no deserto, nós sairemos do deserto restaurados, mais fortes e prontos para novos desafios. Quem quer enfrentar novos desafios aí? Vamos ver de novo. Quem quer enfrentar novos desafios aí? Talvez você pense assim: pastor, nem terminei de passar por um ainda, mas já declara aí, que já vai vencer esse, vai entrar em outro e vai vencer outro, em nome de Jesus. É assim que o crente tem que ser, irmãos. Saber que desafio é bom, deserto é bom. A cara da minha, será, pastor? Ele está pensando ali, né? Será, pastor, ele vai deserto aí? Nós estamos aprendendo isso aqui hoje. Deus está querendo ver se nós vamos obedecer os seus mandamentos ou não. É isso que Deus nos mostra. E por último, Deus Ele nos ensina, aprendendo no deserto, Deus Ele nos ensina a ter esperança. Quem tem esperança aí? A esperança não morre. Não é a última que morre. A esperança não morre. Nunca. Quem tem esperança sempre terá vida. Diz em Números 14, versículo 6 em diante: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha isso. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde manam leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ei, entenda isso, isso é maravilhoso. Olha o que Josué e Caleb estão dizendo no relato da terra para
para Moisés. 10 espias disseram: não, tem gigante lá, nós somos como formigas aos olhos deles, e aos nossos olhos também. Josué e Caleb entram em cena e dizem: realmente é verdade, nós vimos 2 homens carregarem um cacho de uva. O outro, Josué e Caleb relataram isso: nós vimos, mas a proteção deles se foi, porque Deus está conosco. Quando Deus está conosco, já era o inimigo, amém? Nós estamos guardados pelo Senhor, nós estamos protegidos pelo Senhor. Eu vejo nesta fala de Josué e Caleb esperança. Os 40 anos, irmãos, que o povo de Israel vagou pelo deserto, esse homem se destacou dentre eles, Josué e Caleb. Esses 2 homens se destacam, e eles não perderam a esperança em Deus. Eles não perderam a esperança de que aquela terra era deles. É tão lindo quando eles dizem aqui, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra, porque nós os devoraremos como pão. A proteção deles, é tão lindo isso. A proteção deles, ele diz assim: se foi. Aquele gigante lá pode ter 2 metros de altura, 3 metros de altura. Acabou a proteção deles. Porque o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Não tenha medo do deserto que você está enfrentando. Não tenha medo da luta, do problema que nós acabamos de falar, porque o problema tem que ser resolvido. Dependa de Deus. Busque o que é essencial para a sua vida. Aprenda a buscar o que é prioridade para você. A gente vê tantos crentes se desanimando, parando de buscar a Deus, parando de viver para Deus. E nós precisamos estar alertas a todas estas coisas. Amém, amados? Eles se mantiveram fiéis a Deus durante todo o tempo no deserto. Eles não desistiram, mesmo diante das mais adversas situações. Não foi fácil, mas eles nunca se esqueceram do que Deus já tinha feito por eles. Quando você estiver desanimado, lembra do que Deus já fez. Caramba, Deus já fez isso por mim, por que eu estou aqui? Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Ele já fez uma vez, Ele vai ministrar de novo na minha vida. Ele vai me abençoar de novo. Ele vai me levantar de novo. Ele vai me curar de novo. Ele vai me fortalecer novamente. Aleluia. Esses 2 homens lideraram o povo na conquista da terra prometida. A verdadeira esperança, ela não morre no deserto. Amém? Tem esperança aí nesse coração? Tem esperança aí? A esperança não morre no deserto, acredite nisso. Não morre. Quando vem a dificuldade, nós precisamos aprender a confiar em Deus, lembrando de todas as coisas que Ele já fez no passado por mim e por você, e vai continuar fazendo gradativamente no tempo dele para as nossas vidas. Aleluia. Na hora mais difícil, quando não vemos saída, nós descobrimos se realmente cremos em Deus. São nesses momentos que nós somos desafiados a crer em Deus. E Ele vai nos ajudar a sair do deserto, mesmo que pareça impossível.
Ele vai nos ajudar a sair do deserto. E Ele vai botar os nossos passos rumo à vitória. E que a vitória da glória a Deus. Vai chorando, chega e chora. E a vitória? Querer é poder. Se você buscar a Deus de verdade, não desistir. Se coloque de pé, Senhor. Escute. Ele vai nos ajudar a sair do deserto com uma vitória, amém? E quando tivermos saído do deserto, nossa esperança em Deus ainda será mais forte. Você quer isso para a tua vida? Quando nós aprendemos estas lições no deserto, nada vai nos segurar, nada vai nos abalar, nada vai nos fazer perecer. Nós não descansaremos enquanto não tivermos saído do deserto, amém? Mas quando você sair do deserto, quando você estiver no deserto, melhor, dá glória a Deus. E quando você estiver saindo do deserto, dá glória a Deus também. E quando você entrar no deserto de novo, continua dando glória a Deus. Porque assim será a minha e a sua vida até que Jesus volte. Deus vai nos manter, meu. Deus, Ele vai nos manter focados na palavra de que Ele está provando a cada um de nós para vermos se nós obedeceremos os seus mandamentos ou não. É por isso que nós não temos trégua. É por isso que de vez em quando você está lá vivendo um manancial de bênçãos e de repente, pum, sem você esperar, chega o deserto. E você fala, uai, estava tudo bem até agora e pouco. É porque você estava sossegado demais. E quando a gente fica sossegado demais, não é bom. Eu tenho ouvido muito da boca dos crentes, estou sossegado, pastor, fica tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu só estou preocupado com você, mas eu estou tranquilo. Já ouviram o crente falar para você assim, ô pastor, estou sossegado, hein? Ô irmão, e aí? Algum problema? Está tudo bem por aí? A mensagem que o pastor manda? Está tudo bem por aí? Percebi que você não teve no culto ontem, aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Não, pastor, ó, tudo bem, tudo sossegado. Tá bom então, glória a Deus. O problema é que sossega demais, se afasta de Deus. Por isso que Deus tem que manter a gente no deserto. Eu sei que crente não gosta de ouvir essas coisas, mas é verdade. A gente precisa estar no deserto, sim, para poder andar, caminhar, viver para Ele. Amém? E nessa noite você aprendeu essas lições. Depender de Deus, saber o que é essencial na sua vida, vencer as tentações, viver a sua vida diante da presença de Deus, resolver os problemas, não esconder os problemas e continuar tendo esperança. Aprenda essas lições básicas da vida cristã e você vai ver o quanto Deus irá abençoar a sua vida.